Muito bem, nós estamos aqui para continuar esse comentário bíblico, capítulo por capítulo, verso por verso. Hoje nós vamos falar de 1 Coríntios, capítulo 5. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que depois de resolver o problema, o tema da carta de 1 Coríntios é a igreja e seus problemas e soluções. Então, depois de tratar um dos problemas sérios, que era o problema da divisão na igreja, uns diziam eu sou de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, que é Pedro, outros eu de Cristo. Paulo então trata nos primeiros 4 capítulos acerca disso. No capítulo 4 ele fala do ministério, que os homens se nos consideram como ministros, que tenham como dispenseiros dos mistérios de Deus. E agora, no capítulo 5, Paulo vai tratar de outro problema, não é? Capítulo 5 é um problema, capítulo 6 é outro problema, capítulo 7 é outro problema. Então, nós vemos que havia vários, capítulo 8, 9, 10, outro problema na igreja de Coríntios, não é? Então, do capítulo 1 ao 4, ele trata do problema de divisão, dizendo que todos somos ministros, pelos quais dispenseiros dos mistérios de Deus, que os homens se nos considerem dessa forma. Muito bem, capítulo 5, vem um problema que havia na igreja de Coríntios, um problema de imoralidade sexual. Não é? Um homem que estava vivendo com a mulher do seu pai, não era sua mãe. Em Israel, um homem casava, de repente a mãe desse rapaz morreu, o pai tinha uma concubina, uma segunda esposa, e agora esse homem está na igreja vivendo com a mulher do seu pai. Diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação. Olha o termo como Paulo usa, geralmente, não era só esse caso. Paulo vai tratar um caso, mas parece que havia mais casos de fornicação na igreja, porque geralmente se ouve que há entre vós fornicação. E ele vai dizer fornicação tal que nem entre os gentios, não é? Que nem ainda entre os gentios. Olha que coisa terrível. Havia um caso de fornicação, parece que o acusado aqui era judeu, pelo Paulo mencionar nem entre os gentios, se há um caso assim. Então, parece que, porque a igreja era formada de Coríntios, judeus e gentios, parece que o homem que estava vivendo em fornicação era um judeu, não é? E estava vivendo um pecado de fornicação. Muita gente pergunta, qual a diferença entre fornicação e adultério? Adultério é quando duas pessoas casadas têm uma relação sexual. Esse é um caso de adultério. Mas quando um é casado e o outro solteiro, ou os dois são solteiros, é considerado fornicação. Então, olha só, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios. Como é haver que abuse da mulher de seu pai? Então, havia alguém abusando sexualmente da mulher do seu pai, e isso chegou ao conhecimento do apóstolo. Dentro da igreja, um homem que estava tendo um relacionamento sexual ilícito com a mulher de seu pai. E estáis inchados, e nem ao menos vos entristeceis. Paulo usa essa expressão inchados também no capítulo 4, não é? Quando ele diz assim que eles por acaso já estavam reinando sem ele, não é? Ele falou, vocês estão inchados, vocês estão cheios, soberbecendo, inchados, quer dizer, orgulhosos, não é? Estais inchados e nem ainda menos vos entristeceis. Paulo estava admirado, como é que eles poderiam aceitar dentro da igreja uma situação como essa? Por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Quer dizer, a pessoa fez isso, continuava dentro da igreja, e Paulo falou, vocês nem sequer tiraram essa pessoa da igreja, ela continua em comunhão, não sabemos se essa pessoa tinha alguma posição na igreja, mas realmente era uma situação delicada, uma situação difícil, e toda situação desse tipo de imoralidade dentro da igreja requer
claro, a disciplina. Ele diz, eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no Espírito. Presente no Espírito porque Paulo orava por aquela igreja. Ele estava ausente porque ele estava em Éfeso, não estava em Corinto. Mas ele diz, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou. Note que ele praticou, já não estava praticando, mas praticou, ficou quieto lá na igreja, não é? Não sabemos se houve um arrependimento ou se houve uma confissão, mas a verdade é que a igreja sabia do que aconteceu, que em nome do Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás. Uau, que expressão forte! Seja entregue a Satanás. O que Paulo quer dizer com isso? Está entregando o irmão a Satanás? Essa é uma expressão que Paulo usa e que muita gente às vezes, o que ele quer dizer? Paulo está falando da exclusão do tal. Seja entregue a Satanás porque a pessoa fora da igreja, não é? Fora na igreja, ela está no mundo. Estando no mundo, o príncipe desse mundo é Satanás. Então aí a pessoa está sobre o domínio de Satanás e não o domínio do Senhor. Ela vai ser excluída do corpo de Cristo por aquilo que ela praticou. Mas a razão da disciplina, a razão da exclusão ou da excomunhão, como você quiser usar o termo, é para que essa pessoa se arrependa, não é para a perdição. Então Paulo não está entregando de mão beijada para o diabo, dizendo, diabo, pega essa pessoa para você, não é isso. Seja entregue a Satanás, a expressão é forte, mas ele diz, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Ou seja, Paulo está aplicando uma disciplina de excomunhão, ou de excomunhão quer dizer tirar da comunhão, não é? Uma disciplina de exclusão, tirar o crente da comunhão. Para quê? Para que ele se arrependa e o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Claro que se ele se arrependesse, não é? A salvação não acontece automaticamente. Paulo está dizendo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Que ele sofra, que ele vá para o mundo para que ele sofra as consequências do seu pecado e assim possa se arrepender e seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Um texto interessante, 1 Coríntios 5,5. Você pode ler vários comentários sobre essa expressão de Paulo, mas tem a ver com a exclusão, a excomunhão, que essa pessoa fosse tirada do meio da comunhão, porque o tal ato praticou, estava lá na igreja, vivendo como se tivesse tudo normal. E Paulo vai falar para os coríntios, não é boa a vossa jactância, vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Esse era um conceito bem claro para os judeus acerca do fermento. E principalmente na Páscoa eles comiam pães sem fermento, pães asmos, né? Há duas razões, porque eles tiravam fermento, quando eles estavam saindo não havia tempo de esperar o pão levedar, então por isso o pão foi sem fermento. Mas também como o fermento era massa podre, na Bíblia o fermento aparece como símbolo do pecado. Nos evangelhos Jesus disse aos discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, referindo-se à doutrina dos fariseus, não é? E aqui Paulo usa o termo fermento, se referindo ao pecado, à imoralidade que havia dentro da igreja, dizendo, não sabeis vós que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Isso os judeus entendiam, bastava botar um pouco, o pão, em vez de ficar aquele pão, aquela massa fina, né? Igual parece pizza, mas o pão, quando punha fermento, ele levedava. E aí um pouco de fermento leveda. E a mesma coisa estava acontecendo. Por causa desse pecado, eles estavam inchados, eles estavam jactanciosos, não é? E aí Paulo está falando, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar a massa? Alimpai-vos, pois, o fermento velho. Paulo está se referindo agora à Páscoa, não é? Para que sejais uma nova massa.
a igreja. Paulo faz uma metáfora de massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5:7, nós temos algo maravilhoso. Paulo lembra o fermento que o pecado leva da massa. Nós temos uma expressão também em português um pouco diferente da de Paulo. Nós dizemos uma batatinha podre apodrece o saco, não é? Então é preferível tratar e retirar aquilo que está contaminando. Não é? Falar em contaminação nessa época que nós estamos vivendo de vírus, não é? As pessoas estão preocupadas com contaminação, as pessoas que têm devem se isolarem. Aqui é a mesma coisa, não é? Para o bem do corpo de Cristo, era preferível que aquela pessoa fosse tirada da comunhão para o bem do corpo, para não levedar o corpo todo, porque se fica, alguém ia dizer, ué, se fulano pode, eu também posso, se ele pode fazer isso, eu também posso fazer isso, né? O raciocínio humano é sempre esse, e aí leveda a massa toda. Alimpai-vos, pois, o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa. Paulo liga a ideia do fermento com os pães asmos, com a Páscoa, com Cristo, o Cordeiro Pascual, foi sacrificado por nós. Que coisa maravilhosa a capacidade que o apóstolo Paulo tem em analisar as coisas do Antigo Testamento e aplicá-las diretamente à Igreja de Cristo. Que verso maravilhoso! 1 Coríntios 5:7, alimpais o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, puro, iguais os pães, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Que definição do Cordeiro Pascual, que morreu por nós, que teve uma morte vicária em nosso lugar, assim como o Cordeiro morria para livrar os filhos de Israel, da mesma forma Cristo morreu para nos trazer redenção, libertação, não é? Nos salvar, salvação, tudo que Cristo traz através da sua morte. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a capacidade do apóstolo relacionar Cristo com o Cordeiro Pascual e a pureza que Cristo nos traz para que sejamos uma nova massa, sem o fermento velho do pecado, mas algo puro, algo santo, alimpai-vos, sem fermento velho, não é? Cristo, o sacrifício de Cristo é o tema central de toda a Bíblia, não é? Esse sacrifício está presente nas profecias do profeta Isaías, no capítulo 53, presente também nos Salmos, no Salmo 22, está presente nos tipos, não é? No tipo de Êxodo, capítulo 12, o cordeiro que morre na Páscoa, está presente também em Gênesis 22, quando Abraão vai sacrificar o seu filho, e o filho diz, meu pai, eu vejo a lenha, vejo o cutelo, vejo fogo, mas onde está o cordeiro? E Abraão responde, Deus proverá cordeiro para si. Então, a tipologia, o cordeiro pascual é um tipo do Cristo sacrificado. Quando Abraão vai sacrificar Isaac, seu único filho, é o tipo de Deus sacrificando seu filho. Tipologia bíblica é algo muito interessante e Paulo aplica aqui em 1 Coríntios 5:7. Aí ele diz no verso 8, pelo que façamos festa pela nossa libertação, mas não com o fermento velho, não com as coisas velhas. Alguns estão talvez aplicando aqui fermento velho com as coisas antigas, não é? Da lei, algo da lei, façamos, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade. Então aqui Paulo está tratando fermento como símbolo de pecado, mas ele fala de fermento velho, fala de fermento da maldade e da malícia, não é? Mas como asnos da sinceridade e da verdade. Olha a comparação com Páscoa, pães asmos, é interessante isso, porque nós estamos também nos aproximando da Páscoa, mas 3 semanas estaremos na Páscoa, celebrando
essa época, e a Páscoa é sempre uma época de lembrarmos o que Cristo fez por nós, pelos nossos pecados, não é? Então, com os atos da sinceridade da verdade. Verso 9, já por carta vos tenho escrito. 1 Coríntios 5,9 sugere-nos que Paulo havia escrito uma carta talvez antes dessa carta de 1 Coríntios, não é? Então, essa 1 Coríntios, na verdade, seria a segunda. Ou se, de repente, Paulo escreveu uma carta antes dessa, não é? E foi perdida, ou se aquilo que Paulo escreveu é de fato que ele vai mencionar no capítulo 6, verso 18. Fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas que se prostitui contra o seu próprio corpo. Talvez o capítulo 6, Paulo escreveu, e alguém quando colecionou, juntou e pôs tudo junto. É isso que a crítica redacional faz, não é? A crítica textual, eles tentam fazer. Porque o verso 9 nos sugere que Paulo escreveu uma carta antes dessa, não é? Onde ele vai falar. E se nós olharmos no capítulo 6, verso 18 a 20, é o que Paulo está mencionando aqui em 1 Coríntios 5,9. Nós não sabemos se ele repetiu a recomendação no capítulo 6, 18 e 19, ou se quando juntaram a carta, pegaram vários fragmentos da carta e puseram junto. Mas Paulo diz, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. É possível também que Paulo tenha escrito uma primeira carta, e que essa 1 Coríntios, na verdade, é a segunda, e depois de 2 Coríntios, na verdade, é a terceira. Essa é uma grande discussão que os eruditos da Bíblia fazem e discutem sobre isso, quando eles pegam o verso assim, sugerindo que Paulo já havia escrito algo para a igreja de Coríntios antes, mas já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo. Paulo não tinha impedimento de nós termos alguma associação com o mundo, mas ele está falando ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Paulo não é contra uma ideia que mais tarde a igreja desenvolveu, né, através dos seus mosteiros, dos seus conventos, de se isolar, ou dos pais do deserto que se retirava para o deserto para ter um contato mais com Deus, mas se isolavam, né? Os monges faziam isso, se isolavam do mundo para se santificar a Deus. Apesar de a ideia de ser boa, não é o que Paulo diz aqui, porque eles se retiravam do mundo, né? Os pais do deserto, os monges que iam para o deserto, eram ascéticos, eles negavam tudo de conforto para o corpo, saíam das grandes cidades por causa da prostituição, não é? Se isolavam, ficavam só orando, buscando a Deus, que é algo maravilhoso fazer, mas aí não evangelizavam, não traziam novas pessoas para Cristo, não é? É isso que Paulo quer dizer, que quando ele diz que não vos associeis com os que se prostituem, ele está falando dos da igreja. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldicente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Ou seja, não deveria haver a associação com crentes que andavam no pecado, né? Olha só a lista que Paulo dá entre os irmãos, né? Ele está dizendo, ó, eu já escrevi antes que vocês não se associem com os que se prostituem. E ele está dizendo isso, não quer dizer com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Se a gente tiver contato, às vezes, com o incrédulo, e é comum o incrédulo fazer
roubar, adulterar, essas coisas. E quando Paulo diz, não vos associeis, como é que a gente vai ganhá-los para Cristo? Então a gente deve se associar, não com muitas amizades, mas para trazê-los para Cristo. Mas agora, escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão, aquele que se diz irmão em Cristo e for devasso. É um irmão em Cristo devasso? Como é que pode ser? Ou avarento, um irmão em Cristo avarento, ou ainda um irmão em Cristo idólatra, é um irmão que ainda não se libertou dos ídolos, não se libertou da avareza, do amor ao dinheiro, não se libertou da vassidão, ou maldizente. O maldizente é que vive falando mal da vida dos outros. Tem gente que se associa com maldizente. Cuidado, porque quem fala mal dos outros vai acabar falando mal de você, assim que você dá as costas. Maldizente, é um costume a pessoa maldizer os outros, falar mal dos outros, não é? Tome cuidado. Não, eu estou falando a verdade. É a sua verdade, não é? A verdade de acordo com seus óculos, com suas lentes, com a sua forma de ver. Não é maldizente, gosta de falar mal, como se não tivesse erro nenhum, maldizente. Ou beberrão, crentes beberrão. E nós vamos ver que na igreja de Corinto tinha crentes beberrão, que na ceia do Senhor se embriagavam com vinho. Imagine só na ceia ficarem embriagados, beberrão. Ou roubador, com o tal nem ainda comais. Paulo diz, não se associe com aqueles que se dizem irmão e são devassos, com aqueles que se dizem irmão e são avarentos, são idólatra, são maldizentes, são beberrão, são roubador, com o tal nem ainda comais. Paulo diz, tome cuidado com aqueles que se dizem irmão e querem viver uma vida de pecado, não é? Nem coma com ele, nem coma para não te contaminares também com as suas heresias, não é? Porque, verso 12, Paulo diz, porque que tenho eu a julgar também com os que estão de fora? Para Paulo, nós não julgamos que estão lá fora, eles já estão fora da igreja, já não são crentes, a gente não tem que julgar o incrédulo. Não julgais vós os que estão dentro. Então Paulo está dizendo, olha, vocês às vezes estão falando lá dos de fora, mas vocês esquecem dos que estão aqui dentro e que estão vivendo pior dos que estão lá fora. Não é? A pessoa que se desconhece a Cristo e continua falando mal dos outros, desconhece a Cristo, continua em bebedeiras, desconhece a Cristo, continua roubando, desconhece a Cristo, continua de devassidão, desconhece a Cristo, é avarento ou idólatra. Fala, não, vocês têm que julgar os que estão dentro. Julgar aqui, no que Paulo está dizendo, ele está falando para disciplinar. Como em 1 Coríntios, esse caso desse homem, e ele diz, olha, nem entre os gentios a gente ouve tal devassidão. Então, não julgueis vós os que estão dentro, é uma pergunta, mas Deus julga os que estão de fora. Então, os incrédulos, deixa que Deus vai julgar. Mas nós, como crentes, como corpo de Cristo, devemos e podemos julgar um irmão que está andando contrário ao que o Evangelho ensina. Um irmão que está no Evangelho e está com devassidão, está com pecado de imoralidade, está vivendo com uma mulher sem estar casado com ela. Isso sim, a gente pode julgar, sim. Caso de devassidão dentro da igreja, não é? Gente que está na igreja, diz que é crente, mas não casa e dorme junto, sem estar casado, nós podemos julgar esses casos. Gente que está na igreja e com avareza, pede um dinheiro para contribuir, só reclama. Gente que está na igreja e está com idolatria até com dinheiro, não é? Porque avareza é idolatria, Paulo diz isso. Gente que está na igreja e fala mal de todo mundo. Gente que está na igreja e anda, enchendo a cara, não é? Ou anda roubando e rouba até Deus nos dízimos. Olha, cuidado com esses tais. Isso não é crente. Isso tem nome de crente, mas não é crente. Tem nome que vive, mas está morto, como a igreja de Sardes, não é? Uma das provas que nós realmente nos convertemos
É mudança de vida, mudança de caráter, mudança de atitude, ter uma nova atitude como cristão, uma atitude de amor, de bendizer os irmãos, de não falar mal dos irmãos, uma atitude de um coração aberto para contribuir, ajudar na obra de Deus, sem avareza, sem idolatria. Bebida, você tem esse problema, tem que parar com isso, não é? É melhor se abster do que a pessoa que não consegue beber, ou bebe demasiadamente, se torna um beberrão, não é? Idólatra, tudo isso Paulo dá uma lista. Mas Deus, Paulo diz, julga os que estão fora, tirai, pois, entre vós a esse iníquo. A quem é esse iníquo que Paulo está referindo? É justamente o homem que está vivendo com a mulher de seu pai, abusando da mulher do seu pai, sem estar casado com ela. Paulo diz, tirai, pois, entre vós esse iníquo. Verso 5 ele diz, eu já determinei no meu espírito, em nome de Jesus, com vós que esse seja entregue a Satanás. Tirai dentre vós esse iníquo. Crente que se diz crente, está em iniquidade, Paulo diz, tira, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Amém? Com isso nós terminamos o capítulo 5, capítulo disciplina, mas necessário para manter a pureza da igreja, do corpo de Cristo, que deve se manter puro. Cristo vem buscar uma noiva lavada, redimida no seu sangue, não uma noiva vivendo em pecado. Paulo diz, aqui havia um pecado de imoralidade, mas havia também irmãos que estavam roubando os outros, nós vamos ver no capítulo 6, irmãos que estavam se aproveitando dos outros, não é? Com isso nós concluímos esse capítulo de número 5, não é? Assista os demais capítulos, 4, 3, 2, 1, dessa carta maravilhosa de Paulo, que trata dos problemas da igreja. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a rica e doce consolação do Espírito Santo seja com todos vós. Quem esteve convosco para mais esse programa, Pastor Eugênio Piacentini.